teologia de alguma coisa quer dizer ver aquela coisa à luz da fé católica, à luz da fé cristã. E a luz da fé cristã quer dizer a luz da Escritura, da tradição da Igreja e do magistério. Então, teologia do corpo. O que a fé cristã diz sobre o corpo humano? É isto. Por exemplo, que o corpo humano é a imagem de Deus. Não é só a alma humana que é a imagem de Deus. O corpo é a imagem de Deus. Porque a Escritura diz que Deus criou o homem à sua imagem. E o homem é corpo e alma. E mais, olhe, Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem ele os criou. Aí São Paulo diz em Colossenses 1,15, falando de Cristo ressuscitado. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem tendo como forma Cristo ressuscitado, que é a imagem do Deus invisível. Então, o homem é a imagem de Deus no seu corpo e na sua alma. Aí vem toda uma meditação sobre a dignidade do corpo humano. Depois, no Novo Testamento, esse corpo humano, veja, é não somente um pedaço do homem, mas é dimensão do próprio ser humano. Tem a dignidade do próprio ser humano. Este corpo é templo do Espírito Santo desde o batismo. Se o corpo de todo homem é a imagem de Deus, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Depois, outra coisa, Deus nos criou homem e mulher. E essa dimensão é uma dimensão de complementariedade entre homem e mulher e se exprime no corpo. O que significa, não é, o masculino, o feminino? O que significa a sexualidade? O que significam os afetos, os sentimentos, os instintos? O que significa a linguagem do corpo? O corpo fala, porque o corpo não é fruto do acaso. São Paulo diz tão bonito, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Então, uma teologia do corpo que é séria, ela trata de tudo isso. O corpo recebe o corpo de Cristo. O corpo, veja, o corpo recebeu a água do batismo e a alma foi lavada. O corpo recebe o santo crisma e a alma é fortificada. O corpo se nutre da Eucaristia e a alma é transfigurada em Cristo. Então, veja, a salvação passa pelo corpo, como dizia Tertuliano. E para terminar, duas coisas importantes. O corpo humano é parte do cosmos, da criação. O corpo humano tem as mesmas leis do corpo dos animais. Veja que coisa interessante. O corpo humano concentra em si elementos de todo o universo, sódio, ferro, potássio, cálcio. Veja. E por fim, o corpo humano foi assumido por Cristo e ressuscitará um dia. Não é só a alma que ressuscita, é o corpo. Então, a teologia do corpo trata de tudo isto. É bem diferente da instrumentalização do corpo. O corpo não é para a sedução, o corpo não é para o pecado. Eu não posso tratar o meu corpo como uma coisa. O meu corpo é dimensão minha, é parte de mim, é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Então, só algumas coisas para você ver do quanto que se pode falar na teologia do corpo. E aí os pecados contra o corpo, a imoralidade, a prostituição, os vícios, está certo? Nas suas várias dimensões, a tortura, tudo a fome, tudo aquilo que denigre o ser humano na sua dimensão física. É isto.